Olá pessoal, estamos aqui no canal Condomínio Alerta. Meu nome é Gustavo Veiga, eu sou advogado e hoje vamos trazer para vocês um tema de suma importância e às vezes muito polêmico na esfera condominial. Trata-se de vagas de garagem. Esse tema é polêmico por qual sentido? O gestor hoje, você, síndico profissional, não profissional, administrador, tem por dever previsto lá no Código Civil e também na Convenção de administrar bem aquela coletividade condominial. E quando falamos de disposição de vagas de garagem, adentramos aí uma questão que muitas das vezes tem a ver com o direito real de propriedade. Pois é, o síndico, quando ele primeiramente é eleito, ele recebe aquele condomínio lá da incorporadora, da construtora, e ele recebe uma série de documentos. Dentre esses documentos temos lá um memorial de incorporação, um memorial descritivo do condomínio. Lá está disposto várias questões de ordem do condomínio, dentre elas as disposições das vagas de garagem pelos seus mais diversos pavimentos de garagem existente. O síndico deve atentar que essa disposição ali prevista, ela já vincula a unidade habitacional, né, aquela fração ideal de cada unidade, de cada condômino, a uma determinada vaga de garagem. Via de regra, isso está registrado à margem da matrícula do imóvel junto ao cartório de registro de imóveis. Sendo assim, gestor, você fica impossibilitado de alterar aquela disposição de vaga de garagem, devendo respeitar as suas dimensões e localização. Por outro lado, temos alguns condomínios, algumas convenções que não prevêem a vinculação direta da vaga de garagem à unidade autônoma. Aí, o gestor, via de regra, pode, juntamente com os demais condôminos, numa assembleia devidamente convocada para esse fim, fazer um sorteio das vagas de garagem. Atentem que, caso essa nova disposição das vagas vier a, de alguma forma, trazer alguma alteração prevista lá na convenção condominial, quanto ao número de vagas por pavimentos, por exemplo, deva ser atentado o quórum qualificado para a alteração, primeiramente, daquela convenção. Momento esse em que faço minha primeira observação, minha dica de ouro. Você, gestor, contrate um escritório especializado de advocacia na área condominial para que auxilie na atualização dessa convenção em regimento interno, para que ponha, primeiramente, em conformidade com o novo Código Civil de 2002 e também respeitando as demais disposições legais. No caso dessa alteração, como dito, deve haver a observância do quórum de 2/3 dos demais condôminos. Assim, dito isso, com essa nova disposição das vagas, poderia sim o síndico em assembleia fazer o sorteio dessas demais vagas aí para que sejam distribuídas de uma forma mais democrática possível entre os demais condôminos. Atentem agora, gestores, condôminos ou não condôminos que se revestem aí da função de síndico, uma questão que poucos colocam atenção ou desconhecem diante da lei, quanto a matéria de votação em assembleia para disposição de novas vagas ou sorteio, ou que esse sorteio seja um rodízio de tempos em tempos. Por exemplo, a cada será sorteado junto à Assembleia Geral Ordinária, por exemplo, o rodízio das vagas de garagem. Digo, repito, para aquelas situações onde as vagas já não estão previamente determinadas em escritura pública daquelas unidades previstas lá no RGI, pois nessa condição específica não poderá haver alteração nem colocar essas vagas para sorteio. Vamos nos ater apenas aí àquelas situações onde há a possibilidade de sorteio, de rodízio dessas vagas. Atente, gestor, para essa questão. Você não pode, em hipótese nenhuma, privar ou, por assim dizer, preterir o direito do condômino inadimplente de participar daquele rateio de vagas e ter também a sua vaga assim definida por sorteio. Por quê? Ora, vão me questionar,
Mas doutor, não é previsto lá no Código Civil que o condômino inadimplente ele não tem direito a deliberar e votar em assembleia pela sua condição de inadimplente? É fato, isso persiste. Porém, não estamos falando aqui apenas no direito de voto ou participação em assembleia daquele condômino inadimplente, mas sim retirar dele, suprimir o direito dele de estar numa situação de equidade, de paridade de armas, de igualdade com os demais condôminos na questão de sorteio das vagas. Afinal, ele, ainda assim, mesmo na condição de inadimplente, ele tem o direito de usar e gozar e fruir das partes comuns. E aquela unidade, aquela fração de vaga ali, por mais que não esteja escriturada, não esteja definida aquele espaço ali como pertencente à unidade habitacional, foi assim definido em assembleia que ele poderá ter o uso e gozo daquela vaga. Então, retirar, suprimir isso de um condômino inadimplente seria atingir aí o seu direito real de propriedade. Então, atente isso, gestor. Por mais que ele não participe do pleito, da escolha da vaga por sorteio, alguém ali, o gestor, o síndico, deverá fazer o sorteio caso todas as vagas, todas as unidades tenham direito à vaga no condomínio, pois existem condomínios que não comportam, pela sua estrutura física, fornecer vagas de garagem para todas as unidades. Me refiro aqui aos condomínios que todas as unidades sejam contempladas com vaga de garagem, porém não estão previamente definidas, são por sorteio. Então esse sorteio deva ser feito de forma igualitária. Independente se o condômino é adimplente ou inadimplente, não poderemos retirar do condômino inadimplente o direito também de participar, de ser beneficiado, por assim dizer, desse sorteio. Cuidado, pois se assim esse gestor fizer, está sujeito a o condomínio e ele, na figura de síndico, pela mera liberalidade dele ou por uma errônea decisão da Assembleia, ser judicializado uma demanda contra o condomínio, em face do condomínio e do síndico, para desfazer aquela situação ali que trouxe, de certa forma, uma situação vexatória para aquele e restringiu o direito em principal daquele condomínio inadimplente. Voltando à temática vagas de garagem relacionada às unidades, o que eu gostaria de deixar bem demarcado aqui nesse vídeo para vocês, gestores, síndicos profissionais e não profissionais, é que atentem, primeiramente, se as vagas estão vinculadas em escritura pública àquela unidade, elas jamais poderão ser colocadas em assembleia para deliberação e alteração, pois já está registrado como aquela vaga pertencente por fração ideal àquela unidade imobiliária, isso pertence à escritura. Inclusive, o condomínio normalmente paga IPTU sobre aquela vaga de garagem. E também temos uma outra vertente, que é aquelas vagas que não estão diretamente ligadas às unidades, que possam ser objeto de sorteio, que você, gestor, faça de uma forma mais democrática possível, de tempos em tempos haja um rodízio daquelas vagas, possibilitando que aquelas vagas não muito agraciadas pelo seu tamanho e localização possam ser compartilhadas com demais condôminos, né, para que aquele que ficou com a pior vaga, por assim dizer, possa amanhã ou depois estar agraciado com uma melhor vaga. E assim tentar alcançar todos os anseios e a melhor disposição para todos os condôminos. Importante também que ressaltar aqui que em alguns condomínios existe a possibilidade, sim, física, de se adequar àquele espaço que a princípio era de uso comum, de circulação, para a criação de novos espaços de vagas de garagem. Nesse momento, o gestor deve atentar, além de se pautar, além de ter o respaldo de um escritório jurídico especializado para orientá-lo e seguir todos os ditames legais, ter ao seu lado um profissional competente e capacitado como um engenheiro civil, referenciado, que ele possa ali fazer uma planta, um memorial e toda a documentação necessária para que seja levado aos órgãos públicos, aprovação junto à prefeitura, para que depois seja então levado ao Registro Geral de Imóveis para alterar aquelas características iniciais daquele condomínio. Pois ali, por exemplo, foi acrescentado vagas de garagem. Atente, gestor, que você deva levar toda essa questão à Assembleia
Entendo eu que, como isso está alterando aquele conjunto de características previstos previamente na convenção inicial, deva ser resguardado aquele quórum específico já dito, de 2/3 para alteração dessa convenção e assim acrescer vagas de garagem se necessário for. Atente que as demais regras, outras, por exemplo, aquelas de utilização previstas na convenção da vaga. Bom, o síndico pode proibir que um condômino ceda a vaga dele a um visitante, a um hóspede, para que guarde o carro dele ali durante a sua hospedagem ou a sua visita. Não, o gestor não pode impedir o livre uso, dentro das regras, obviamente, de colocação e disposição da vaga de garagem, ao condômino que queira ceder a um hóspede, a um familiar que vá visitar. Não é só porque se trata de uma pessoa estranha àquela coletividade condominial, por não ser proprietário ou possuidor direto, né, um inquilino, por assim dizer, que ele não possa fazer uso da vaga de garagem. Então, o gestor aí tem que ter uma sensibilidade, uma nuance e um conhecimento maior profundo da legislação e sua aplicabilidade para que não cometa infrações administrativas no uso de suas funções como síndico e prejudique assim a coletividade, podendo ser alvo, de repente, de demandas judiciais por parte daquele condômino. Então veja que é muito polêmico a questão de utilização de vagas de garagem. Entendo que outra situação que pode fragilizar muito o condomínio é o síndico possibilitar que, por exemplo, aquele porteiro ou zelador possa auxiliar os demais condôminos. Às vezes temos numa universalidade condominial pessoas mais idosas, aquela população daquele determinado condomínio é uma população de pessoas um pouco mais idosas, que tem um pouco mais de dificuldade de coordenação motora e assim por dizer, de espaço, de percepção do espaço para poder fazer manobras com seus veículos sem que isso cause perigo de dano ao patrimônio particular de cada condômino, bem como ao patrimônio ali geral de todos, né, o público, danificar alguma coluna, algum equipamento dentro da garagem, enfim. Então eles se valem às vezes da solicitude ali do zelador e do porteiro pedindo para parquear, né, dar uma de manobrista e fazer o devido estacionamento dos veículos. Cuidado, você síndico, você não deva autorizar essa situação, porque você está expondo aí o condomínio a riscos desnecessários. Uma, pelo lado da legislação trabalhista, porque na verdade o zelador ou o síndico não é atribuição dele legal, nem faz parte das suas funções laborais estacionar carros, ele não é um manobrista. Para que isso ocorra, haveria uma possibilidade de adequação, sim, seria pagar um adicional a ele para que ele faça essa função, porém é muito complicado, pois ele teria que desguarnecer o posto da portaria, isso poderia colocar em risco a coletividade, causar uma insegurança, pois não teria ninguém lá para dar assistência à portaria, quem entra e quem sai. E outra questão, estaria fragilizando, pois se esse profissional, se esse zelador ou porteiro, eventualmente por negligência, imprudência ou imperícia, venha a colidir o veículo ali, causando prejuízo ao patrimônio particular ou público, poderá ser demandado até pelo condomínio ou até mesmo pelo próprio condômino que teve seu veículo avariado. Então veja, muito importante, alguns condomínios, se tiver lastro para isso financeiro, pode até contratar um sistema de manobrista, mas via de regra, a maioria dos condomínios aí não detém um caixa tão robusto e que possa fazer valer uma contratação de um profissional para isso. Então, síndico, esteja bem atento a essas questões administrativas, como ocorre essa questão referente a vagas de garagem. Espero aqui poder ter elucidado algumas questões, dúvidas com relação ao espaço físico de vagas de garagem. Espero que você tenha gostado dessa informação. Se você gostou do nosso vídeo, dê o seu like, toque o sininho, compartilhe com seus demais contatos e em breve estaremos aqui com mais informações. Obrigado.